Um simples parafuso pode ter diversas características, porém, nesse vídeo, nós vamos falar sobre as 4 principais para a gente identificar cada um deles. Esse vídeo aqui vai ser focado nos parafusos mais utilizados nos carros, que pode ser colocado numa rosca ou utilizado uma porca, tá? Ninja! A primeira medida que nós vamos ter num parafuso é o diâmetro da rosca. Existe a medida interna, externa, mas a mais comum é a externa das roscas. Então, você medindo a largura do parafuso, você vai saber, por exemplo, nos parafusos em milímetro, se ele é um M6, M8, M10. Esse M8 nada mais é do que 8 milímetros de espessura. No caso dos parafusos em polegadas, claro, essa medida é em polegada. Então, 9/16, 1/4, 1/8 e assim por diante. Mas não confunda a espessura da rosca com a cabeça do parafuso. Ele segue mais ou menos um padrão, mas isso aqui pode variar. Em seguida, nós temos o comprimento do parafuso, que se dá do começo da rosca até a parte de baixo da cabeça do parafuso. Lembrando que nós temos diversos tipos de cabeça de parafuso. Caso você use um parafuso como esses que ficam escondidos na base, né, na superfície, o comprimento é calculado até aqui. Então, para você não esquecer, todo parafuso, o comprimento, é medido até onde ele apoia. Você sempre calcula a parte que fica escondida do parafuso. Em seguida, nós vamos calcular o passo da rosca. Mas afinal, o que é o passo da rosca? Você já pegou 2 parafusos com a mesma medida, só que você foi tentar rosquear e ele não entrou? Esse é o passo da rosca. Para isso, existe um calibre de rosca. Existem 2 formas de medir esse passo, tá? No caso dos parafusos em milímetros, essa medida é dada entre uma rosca e outra. Então, dependendo do parafuso, ele é 1 milímetro, 1,25, 1,5, tá? Isso aí vai variar de parafuso para parafuso. Nós vamos pegar aqui o setor de milímetro, e se a gente ver aqui, ó, você pode ver 1,25, 1,75, 2. Esse é o passo da rosca, tá vendo? Cada um vai aumentando, ó, 1,75, 2, 2,50. No caso desse parafuso aqui, se a gente pegar 1 milímetro e ver aqui na rosca, veja, ele é exatamente 1 milímetro, tá vendo? Caso eu pegasse 1,25, veja, não calha. Vou pegar um parafuso maior, 1,25, veja, é a rosca desse aqui. Então, esse aqui é passo 1 milímetro e esse aqui é passo 1,25. E já no caso dos parafusos em polegadas, claro que o inglês tem que complicar, é o número de roscas que tem em 1 polegada. Então, se esse aqui tiver 13 roscas em 1 polegada, ele é um 13. E a última característica é a cabeça do parafuso. Hoje eu não vou falar de todas elas, mas basicamente nos carros a gente utiliza a sextavada, que tem 6 lados. Esse aqui é bem tradicional dos Rondinhas, esse M6 com cabeça sextavada. Nós usamos as Allen internas. Isso aí é quando você tem que pôr uma chave que vai entrar num lugar pequeno e não vai caber o sextavado, então você usa a Allen. Existem diversas outras, nós vamos pegar em outros vídeos. Sabendo todas as medidas do parafuso, nós vamos calcular a porca. Assim como no parafuso que nós temos um M6, por exemplo, nós vamos medir a parte interna da porca para saber qual é o tamanho dela. Então, num parafuso M6, uma porca tem que ter 6 milímetros também internamente, e, assim como a medida que a gente fez da rosca, ela tem que ter a rosca interna, obviamente, igual o do parafuso. E no caso das arruelas, também nós vamos medir sempre a parte interna da arruela para saber se ela vai calhar com o parafuso. Pois existem arruelas que têm o mesmo diâmetro interno, porém a parte externa dela pode variar dependendo da utilização. Existem algumas peculiaridades. Nós temos também, ó, parafusos que você pode ver que a rosca
ela não vai até o final do parafuso. Porque tem componentes, por exemplo, que eles não podem ficar em contato com a rosca. Por exemplo, o esticador da correia dentada. Então, esses parafusos aqui, ó, são conhecidos como parafuso com rosca parcial. Quando você for pedir o parafuso, o comprimento dele é exatamente como o outro, porém com a rosca menor. Então, num exemplo prático, vamos calcular esse conjunto aqui. Olhando esse parafuso, nós vamos pegar um paquímetro e vamos medir a rosca, 6 milímetros, então ele é um M6, o comprimento dele 50, ele é um M6 por 50 milímetros, e agora, para medir o passe de rosca, 1 milímetro, pronto, um M6 por 50 milímetros, com passe de rosca de 1 milímetro e sextavado. Outra dica para você saber qual é a rosca do parafuso, caso você não tenha um calibre desse, é você pega um parafuso que você sabe qual é. Por exemplo, a gente sabe que esses aqui pequenininhos dos Hondas, que tem a sextavado de 10 milímetros e a rosca M6, você pega outro parafuso e compara. Vê se ela é do mesmo tamanho. Você põe uma rosca noutra e vê se ela calha. Ela calhando, você sabe qual é a rosca do parafuso. Lembrando, carros japoneses que a gente mexe bastante, eles são totalmente em milímetros, e carros americanos, eles são tudo em polegada. É muito importante isso para você saber que tipo de parafuso você vai pegar e tudo. Um calibre aqui de rosca é bem legal, principalmente para projetos de customização. Umas peculiaridades, por exemplo, o Opala nosso, ele é uma carroceria alemã do Opel Rekord, então a carroceria inteira é em milímetros, e o motor é um 250 ou um 151 americano, então ele é todo em polegada. E se você quiser receber consultoria sobre o seu Hondinha antigo direto no WhatsApp, seja membro do canal da Ninja, primeiramente para dar uma força aqui para o canal, para eu continuar fazendo conteúdos técnicos relevantes, porém nichados, que sofrem muito com monetização e visualização. E em paralelo, eu estou trazendo todos os membros para o meu WhatsApp para receber consultoria diretamente comigo, para tirar dúvidas sobre o projeto que você está fazendo, alguma dúvida de manutenção, indicação de peça, de marca, indicação de serviço. Eu trago promoções, descontos e tudo mais para os membros. Tem um link aqui embaixo na descrição, tem um botão aqui embaixo do vídeo. Espero que você possa ajudar o canal da Ninja, e também deixe um comentário e um like, que ajuda muito o vídeo a engajar e o canal a crescer, tá bom? Meu nome é Rafael e esse aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Muito obrigado. Visite nossa loja ninjacustomcars.com.br e siga a gente no Instagram. Ninja!